todos, sou Michel Martinez. Hoje a gente vai conhecer mais uma pré-candidata, a Maria Bertoshi. Ela vai se apresentar. E antes de mais nada, obrigado, Maria. Já sei que seu nome se pronuncia assim, Maria Bertoshi, tá certo, tá correto. E obrigado por participar aqui da entrevista e fica à vontade. O microfone é seu. Michael, eu quem agradeço pelo convite. É muito importante para a gente poder falar da nossa pré-candidatura, convidar mais gente a conhecer e mais gente a participar disso. Então, queria agradecer você e ao Contem Política também. Eu sou Maria Bertoshi, sou professora de filosofia aqui em Teresópolis, sou professora da rede estadual. Sou professora da rede pública porque eu acredito que é a rede pública que vai dar conta de resolver os problemas da educação no país, e só a rede pública. A gente precisa democratizar o nosso país ainda, né? É uma construção ainda a ser feita, e a rede pública é uma rede com capacidade de ação de política pública, da gente fazer e construir, garantir cidadania para os brasileiros e brasileiras através da escola pública, né? Assim, todos os estados de bem-estar social fizeram isso e usaram a escola com sabedoria para a gente poder alcançar isso. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Eu sou professora, sempre quis ser professora, fui fazer filosofia na Universidade de São Paulo para poder dar aula, então esse um tema muito importante, muito caro para mim. E vim dar aula aqui, passei no concurso para Teresópolis em 2015. Fui me descobrindo feminista ao longo, né, da faculdade, assim, ao longo da convivência com outras mulheres, ao longo de perceber a misoginia presente na própria filosofia, que é um dos cursos Na própria filosofia. é um dos cursos que tem menos mulheres entre professoras. Eu fazia matemática, coisas na matemática também. Na matemática, a gente tinha no doutorado metade das mulheres passando, metade das mulheres sendo professoras, a metade dos professores eram mulheres, basicamente. Na filosofia era 10%. Então é um índice de misoginia alto que você só vai percebendo com o tempo, com o estudo, com conversa com outras mulheres. Então, eu fui me percebendo feminista ao longo dessa trajetória de estudo, mas eu fui percebendo uma coisa, que não adiantava a gente fazer uma luta só feminista. A gente precisava de uma luta feminista que combatesse também as outras explorações, porque a gente vive num país ainda escravocrata, a gente vive num país que cometeu genocídios enormes com as populações originárias daqui, e ainda comete, a gente ainda está atacando os índios. Então, a gente passa por um apagamento e uma invisibilidade enorme das pessoas com deficiência. A população LGBT ainda encontra muito preconceito e opressão. Então, a gente precisa fazer uma luta que é para além da luta feminista, uma luta. Hoje eu entendo que é uma luta das pessoas trabalhadoras, assim, todo mundo que precisa trabalhar para viver, a gente está meio que sendo vítima dos mesmos poderes, das mesmas estruturas de opressão, e a gente precisa estudar para se aprofundar sobre isso e conseguir combater. Então, essa teoria foi a militância feminista, a militância pela educação pública são muito importantes na minha vida, mas vindo para Teresópolis, eu vi que é muito diferente a dinâmica de uma metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro, da dinâmica de uma cidade pequena como Teresópolis, ou uma cidade média como Teresópolis, né? Teresópolis está entre as 20 maiores do estado, mas ainda assim, ainda é uma cidade vista como uma cidade pequena, vista como uma cidade provinciana, e aí você vê que a esquerda, a gente que é da esquerda, a gente que é do campo progressista, presta bastante atenção nas lutas que estão acontecendo na capital, e muitas vezes nas lutas que estão acontecendo em Brasília, mas a gente ainda tem muito pouca capacidade de produzir conhecimento e luta no lugar em que a gente vive. Então, quando eu vim para Teresópolis, eu percebi a necessidade de atuar na própria cidade, de atuar no lugar em que a gente está, de produzir dado sobre a nossa cidade, de produzir solução política para as questões que estão aqui no nosso dia a dia, que estão no nosso cotidiano, que estão no nosso entorno. Então, foi por isso que eu comecei a militar aqui em Teresópolis, entrei para o PSOL, aqui em Teresópolis já,
para construir um partido que pudesse oferecer uma alternativa para a população. Fui candidata a prefeita aqui em 2018, numa eleição suplementar. Fui candidata a vereadora. Eu fui a segunda candidata a vereadora mais votada no município. Não entrei porque a gente, no pessoal, ainda não conseguiu fazer uma boa votação no partido para poder fazer com que o partido tenha uma cadeira, mas a gente está caminhando para isso. Então, essa candidatura ela também tem a intenção de fortalecer essa cultura política na cidade, de fortalecer o partido dentro da cidade e no entorno. Porque a gente vê que a política estadual, ela ainda a nossa política de municípios, ela ainda é de competição entre os municípios. Então, o que você tem? Você tem municípios vizinhos competindo para ver quem que vai dar mais isenção fiscal para aquela determinada empresa, para você poder, né, ter trabalho, ter posto de trabalho naquele município. E aí você tem isso, assim, na verdade, o que acontece? É o capital e a força do capital explorando as cidades e os cidadãos, assim. E as cidades competindo para ver quem que vai dar conta de oferecer mais coisas para a especulação financeira. A gente acha que é possível fazer um desenvolvimento em outro sentido, um desenvolvimento regional que seja coordenado, que sejam as cidades conversando entre si, vendo o que cada cidade precisa, assim, né? A gente tem Teresópolis, por exemplo, é uma grande produtora olerícola de verduras e frutas, e aí você tem aqui, a gente pega esterco, que é adubo, feito aqui em São José, porque é uma cidade granjeira. Só que isso tudo é feito assim entre os produtores. Você não tem um projeto, um plano de desenvolvimento regional aqui para poder integrar o que cada município pode oferecer para o município vizinho, para a gente ver as estradas ainda, né? As estradas ainda são feitas como se fossem um favor do governador fazer estrada, enquanto que você tem, na verdade, a gente precisa de gente, essa foi a conclusão que a gente chegou, conversando, né, descobrindo o que são os problemas locais e regionais. A gente precisa de gente na LERJ que esteja com capacidade de fiscalizar e cobrar e fazer política para esse desenvolvimento regional, para a gente conseguir, entre os municípios da região, e aí a gente aqui, né, na região serrana, conseguir desenvolver as cidades conjuntamente, conseguir produzir dado, conseguir produzir pesquisa para poder informar o poder público e produzir política pública que atenda às necessidades das cidades e das pessoas nas cidades, né? Claro, não das cidades, das elites das cidades, mas das pessoas que moram e que precisam de soluções para os seus problemas de emprego, para os seus problemas de saúde, de educação, de segurança. Então, a nossa candidatura ela tem a ver com esse esforço. E eu falo, nossa, porque a gente tem, né? Precisa fazer isso coletivamente, precisa fazer isso com um time de pessoas que esteja disposto a participar, dedicar seu tempo para participar da vida política, da vida pública, e um mandato que tenha que consiga ouvir a nossa região e tenha abertura para o campo progressista poder atuar também dentro do poder público, né? Acho que, Entendi. em geral, é isso. Eu acho que você levantou dois pontos muito importantes. Primeiro, que você não está focando só no seu município, na sua cidade, né, de Teresópolis, mas na região. E falando em integração regional, por toda a região, né, tentando levantar o potencial da região produtora, né, e com seus diversos recursos, né, recursos humanos, recursos naturais. Achei isso muito interessante. E também a questão de levantar dados, porque para a gente formular uma política pública tem que ter os dados, né? Então, muito importante também, eu acho que a sua formação, né, acadêmica deve ter acendido aí essa questão de ter que levantar dados para construir políticas públicas, para saber o problema do município, as possíveis soluções. Então, sem dados, né? Então, é muito interessante essas duas questões. E você também falou sobre o feminismo, né? E agora, nas últimas semanas, a gente tem, né, nas últimas semanas aqui de junho de 2022, que a gente está, agora 1º de julho, né? Mas no mês que passou, contra as mulheres, violência de toda sorte. E
E aliado a isso, a falta de representatividade feminina no legislativo, né? Aqui na LERJ, a gente de deputados, né? E no Senado a gente tem 12% e na Câmara acho que 17 ou 15, alguma coisa assim. Então, o que você acha assim dessa falta de representatividade das mulheres e o que a gente pode fazer para superar isso, né? Bom, acho que parte você já está fazendo, né? Você está redatando. Né? Eu confesso que foi muito nesse sentido a minha entrada, né? A minha candidatura primeiro à prefeitura teve a ver com a gente precisa de mulheres em posições de decisão, a gente precisa de mulheres eleitas, mas além disso a gente também precisa de mulheres dispostas a participar da vida política, a participar, a serem candidatas, né? Não é uma tarefa que eu tinha imaginado para minha vida antes, tem muito a ver com a necessidade da participação política local e tem a ver com a necessidade da gente ter representatividade de mulheres. A gente que é mulher, a gente quer que mais mulheres se candidatem. Eu quero que mais mulheres se candidatem, eu quero que mais mulheres topem isso. E olha, Michael, é muito difícil convencer mulheres a falarem em público. Assim, eu estou aqui há 6 anos fazendo ato na cidade, desde greve, aula pública, a gente, né, se mobilizando, e aí qualquer evento para fazer fala, desde um café filosófico até uma fala na rua, num ato, numa manifestação, as mulheres têm mais dificuldade de se sentir à vontade para falar. Então, acho que a representatividade ela é importante para que a gente possa desenvolver políticas que de fato nos atendam, mas além disso, para a gente convidar mais mulheres a participarem da vida pública. A gente tem muitos empecilhos, ainda mais no momento de crise. Os momentos de crise são momentos em que as mulheres são sobrecarregadas, porque né, a gente fala bastante disso, né? Tem dupla ou tripla jornada, então no momento de crise as crianças ficam mais doentes, as mães vão lá cuidar. A família está com dificuldade financeira, a mulher vai fazer um bico, uma hora extra. Então, a gente tem. O momento de crise sobrecarrega muito as mulheres, e aí, nesse momento, também as mulheres vão conseguindo menos participar da vida política. Eu acho que esse movimento de buscar a representatividade, de perceber a importância da representatividade, é um movimento que vai permitindo que as mulheres, que mais mulheres participem da vida pública e coloquem isso como uma prioridade. E não como uma prioridade pessoal de um projeto individual, mas como uma prioridade da gente conseguir, de fato, transformar a vida pública, a vida política e o conteúdo das nossas políticas, assim, né? Eu acho que o PSOL, o meu partido, ele é um partido estratégico nesse movimento, porque se a gente tem 20% de mulheres na LERJ, é um número provavelmente, pelo que você falou, é melhor do que os outros números que você citou, mas eu acredito que é um número mais positivo do que na maioria dos nossos estados, isso porque o pessoal tem muita força aqui no Rio de Janeiro, porque a gente tem dos 4 deputados que a gente tem agora, 3 são mulheres. Então, assim, a gente tá com. A gente tem tido muitas candidatas mulheres, tem tido força nas candidaturas femininas, tem tido condições para as mulheres fazerem campanha. Eu acho que esse é o caminho. Então, eu acredito no pessoal como um potencial de transformação para a gente perceber que é possível fazer política séria, também pensando em representatividade. Claro que você já falou disso, a gente também já está sabendo que não é só a representatividade que importa, não adianta votar numa mulher que pense, né, que não represente os nossos interesses, que não defenda a classe trabalhadora e tudo mais, mas também temos mulheres por aí, muitas mulheres disponíveis para participar da vida pública, para refletir, para trabalhar coletivamente, e a gente precisa se fortalecer, nos fortalecermos umas às outras, para a gente poder conseguir uma representatividade justa, né? E fazer, a gente tem falado assim, a gente quer ter alguém de Teresópolis na Alerj porque a gente quer que o Estado seja representado. Mas a gente também quer ter uma mulher na Alerj porque a gente quer que as mulheres sejam representadas.
e que a gente possa desenvolver políticas que atendam ao conjunto da população. Eu acho até que o próprio, assim, a gente sente falta da voz das mulheres no parlamento até para contrapor o discurso, porque a gente viu políticos falando sobre, defendendo que mulheres teriam que ganhar menos, falando de salário, porque realmente elas às vezes trabalham menos porque tem a maternidade, por exemplo. Elas têm que se ausentar do trabalho. Então, assim, a gente está tendo que lidar com esse discurso, e se você tem só 20% de mulheres, quem é que vai falar para elas? Homens vão ter que falar sobre maternidade, entendeu? Então, tem essas coisas esdrúxulas aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Eu lembro que há uns 3 anos, um professor de Harvard foi muito criticado porque ele disse isso, que as mulheres ganham menos, no caso, era nos laboratórios científicos, né? Porque teriam que se ausentar para uma maternidade. Então, o mundo tem avançado aí contra a pauta, principalmente contra a pauta feminista. Então, a gente sente falta da voz feminina lá, porque senão 80% de homens vão falar sobre maternidade, sobre gestação, sobre direito das mulheres. Chegou ao ponto de que aqui na LERJ, né, o Rio de Janeiro realmente é um caso à parte. Aqui na LERJ, até o deputado do Partido da Mulher Brasileira, eu acho que ele mudou de nome agora, mas era o Partido da Mulher Brasileira, era um homem aqui na LERJ. O Partido da Mulher Brasileira, o único membro, deputado, era um homem. Então, enfim, acho que precisa de mulher para contrapor até o discurso, né, para defender a pauta lá, né? Senão são homens que vão falar, né? Estou nem falando de lugar de fala, estou falando de gênero, né? Os homens vão falar dos problemas, né? Dos desafios Acho que femininos. compreender a gravidade, eu acho que, né, tudo bem, o entendimento ele é acessível para todo mundo, mas colocar como uma prioridade e pensar, né, por exemplo, candidatas e políticas e parlamentares que têm filhos e aí a gente vê, né, a dificuldade de fazer uma licença maternidade. Como que no Brasil a gente tem licença maternidade de 4 meses, sendo que o Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento seja exclusivamente aleitamento materno até os 6? E a gente tem 4 meses de licença maternidade. Agora, né? Quando que os homens vão colocar isso como centro das suas políticas? É muito difícil. A gente precisa de homens muito, muito bem intencionados para poderem colocar isso como central. Eu sei que existe, e os socialistas eles estão à frente do avanço dos direitos das pessoas, inclusive dos direitos das mulheres, mas a gente não pode contar só com isso, a gente precisa de mais mulheres para a gente poder fazer política que de fato nos atenda e que atenda o conjunto da população brasileira, mais de 50%, né, de mulheres. A gente precisa de política que esteja olhando para isso com prioridade. Entendi. Entendi. Então, pelo que você está dizendo, a sua pré-candidatura tem mais ou menos assim três pilares, três eixos principais. Seria a educação, você é professora, né? Mulher professora, a questão do desenvolvimento regional da sua região, da região serrana aqui do Rio de Janeiro, e também a defesa dos direitos das mulheres, uma pauta feminista. Seria mais ou menos isso? Exatamente, Para não exatamente. tomar muito teu tempo, eu sei que você está na pré-candidatura, parece sair de licença, né? Para poder. Não sei se está terminando A seu. gente tem que ser afastado para que a gente não faça campanha usando o poder público. Então, é por isso que a gente não pode dar aula e ser candidato ao mesmo tempo, porque eu poderia, né, inevitavelmente fazer campanha dentro da escola, e para evitar que eu faça campanha usando o poder público, o Estado obriga a gente a sair do nosso trabalho por 3 meses. Então, começa agora dia 3 e vai até a eleição. Passando o domingo, eu volto para a escola. Ah, Mesmo sendo eleita, a gente volta para a escola, termina o ano letivo, e aí no dia 1º de fevereiro, a gente espera, claro, estar na LERJ, podendo representar os interesses do Estado do Rio de Janeiro, o desenvolvimento regional para a região serrana, claro, mas tem a ver com o diálogo com a capital e com uma reflexão, uma prática socialista, né? Pensar o interesse das pessoas em primeiro lugar. entendi. Você quer aprofundar mais alguma coisa? A gente tem um tempinho ainda, não querendo aproveitar muito do seu tempo, assim, mas você quer aprofundar mais alguma questão? Quer dar mais algum recado sobre a sua. Michel, eu queria chamar a atenção para os efeitos da pandemia, tanto
para a educação quanto para as mulheres, assim, né? Eu, como professora, eu não posso deixar de falar dessa preocupação. A gente está lidando com muitas, muitas dificuldades, todos os professores com quem eu estou conversando, de qualquer segmento. Os professores do primeiro segmento estão penando muito porque o aluno está no quarto ano, no quinto ano, às vezes sem saber ler. A gente está lidando com aluno do terceiro ano no ensino médio que não fez o ensino médio. São alunos que vieram do nono ano, ficaram 2 anos, né, durante a pandemia, numa educação remota muito precária, e aí chegaram no terceiro ano agora. Esses alunos perderam a inscrição para o Enem, porque a gente não deu conta de informar a eles e conseguir convencê-los a se inscreverem no tempo de isenção da inscrição. Você não viu propaganda na TV, ou eu não vi, a gente não viu o suficiente. Propaganda na TV de, olha, o tempo de isenção de inscrição no Enem. Então, a gente tem agora o terceiro ano, a gente já passou por vários, né, 2 anos, é o terceiro ano em que a gente está dificultando o acesso dos jovens dos jovens mais pobres à universidade. Que efeito que isso vai ter na universidade? Que efeito que isso vai ter nessa faixa etária desse pessoal que tem, né, dos 21 aos 18 anos agora, que teve muito mais dificuldade de ter acesso à universidade pública. Então, eu acho que isso é muito grave, é um dos efeitos da pandemia, que tem esse efeito agora para os jovens um pouco mais velhos, mas para as crianças também tem um efeito que vai ser muito complicado. A gente tem agora a aprovação da reforma do ensino médio no Rio de Janeiro, e isso vai ser está sendo um outro caos de professor sobrando, de falta de conteúdo, de falta de tempo na escola para poder ensinar o que precisa ser ensinado, promover a cidadania dentro da escola. Tudo isso está muito dificultado pela reforma do ensino médio. Então, a gente precisa de professores na Alerj, de professores preocupados com a educação pública, porque a gente já teve no estado do Rio de Janeiro propostas e projetos de educação pública que integravam a saúde, a educação, a cultura, a assistência social. A escola, ela é um lugar privilegiado de atendimento da população, porque tem muitos lugares em que é muito difícil do Estado chegar, mas tem lá uma escola, tem lá uma creche. A gente vê no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro e no entorno, você tem escolas que não tiveram mais de 25% das aulas, porque ficaram fechadas por causa de tiroteio de operação policial. Então você vê o estado do Rio de Janeiro impedindo as crianças de estudar, porque põe como prioridade fazer uma guerra contra gente pobre. E aí Colocando em risco, né? Colocando em risco a vida das crianças também, né? Não só impedindo as aulas, às vezes durante a aula, eu conheço professoras do estado, do município, que tem que interromper a aula de vez em quando para se proteger no corredor por conta de operação policial. Nosso estado, tá matando criança, tá matando gente que tá em casa se maquiando, tá matando gente numa guerra que já está vencida, assim, que já está perdida, porque não tem como. Se for fazer guerra com a população, você vai perder necessariamente. E aí você tem um grande espetáculo midiático, você tem candidatos que se projetam em torno do punitivismo, tentando, né, aumentar a ideia de que a punição vai evitar os crimes e a criminalidade, enquanto que você vê que, na verdade, o Estado ele é um vetor de fuga de armamento, tem uma relação íntima com as milícias. Tudo isso tem que ser investigado. A polícia deveria estar servindo para investigar essas coisas, para ir à raiz do problema e não ir ver quem que está vendendo droga e tentar justificar que matou 15 jovens que tinham passagem pela polícia, 26, 27 pessoas tinham passagem pela polícia, como se a passagem pela polícia significasse que a pessoa pode ser executada, né? O que é completamente absurdo. A nossa situação, a situação carcerária aqui do estado também é absurda, do país inteiro. Então, acho que a gente tem muitos problemas no estado do Rio de Janeiro, mas pensando só desse viés da educação, só assim, né, mesmo que a gente não entre no debate sobre segurança pública, o Estado não está dando conta de educar as nossas crianças como deveria.
E um desses motivos de impedir as crianças de ter aula é porque acham que é mais importante entrar atirando na favela. Então, assim, são coisas que são absurdas se você contar para qualquer pessoa de qualquer país, você contar para, né? É um negócio que é inacreditável, assim. E, para concluir, para não te estender muito aqui também, acho que a pandemia também teve um efeito muito, muito grave para as mulheres. Para as mulheres que tiveram que ficar em casa com essas crianças, cuidando, e aí sejam as mulheres que sejam as mães, ou as tias, ou as avós, ou as irmãs mais velhas, ou as primas. Você vê uma grande rede de mulheres que teve que ficar cuidando das crianças que estavam fora da escola, porque essas escolas estavam fechadas. Isso é um ponto. O tanto de mulher que perdeu o emprego, ou que não pôde procurar trabalho durante agora a pandemia, assim, é muito alto e isso piora a vida das mulheres, inclusive a violência contra a mulher. Porque quanto mais as mulheres estão dependentes dos homens economicamente, menos elas têm autonomia para poder resolver a sua vida, cuidar da sua vida e sair, muitas vezes, de um ciclo de violência. Então, o fato de estar em casa, o fato de ter que cuidar de criança, o fato de não conseguir trabalho, isso tudo levou a uma piora da vida das mulheres de tudo, inclusive de organização. Até organizar agora ato de mulheres e debate feminista e coletivo feminista tá difícil porque você vê que todas as mulheres se sobrecarregaram. Assim, é difícil ver alguém que esteja tranquila. Tudo bem que o cenário nacional, mundial, também não é bom para ninguém, né? Tá todo mundo sobrecarregado. O capitalismo está se acirrando e cobrando o seu preço alto para todo mundo, mas especialmente para as mulheres, especialmente na educação. Esses 2 anos de pandemia foram assim muito pesados e a gente ainda está vendo os efeitos. A gente ainda vai ver os efeitos. Queria só por último a gente está falando de dado, né? O IBGE anunciou que vai retomar um censo e visitar as pessoas para fazer essas pesquisas. É muito importante, foi muito grave o que fizeram com o IBGE, foi muito grave a gente ter parado e atrasado o censo, isso tudo, porque isso dificulta formular política pública, mas a gente espera que isso seja mais uma fonte de informação para que a gente possa voltar a fazer política pública preocupada com as pessoas, a fazer política pública informada, né, a partir de informações sérias, num instituto importante como é o IBGE. Então, queria lembrar que vamos ter, ainda bem, vamos ter censo de volta, e seria importante que o IBGE tivesse atenção especialmente a essas duas questões, a educação e as mulheres agora, para a gente descobrir quais são os efeitos da pandemia que a gente vai ter que reverter. Entendi. O último censo foi em 2010, né? Precisei fazer uma pesquisa também minha pesquisa sobre o número de... Comparando, né, os juízes negros no Brasil com o número da população negra, né? E eu tive que trabalhar com dados. A minha pesquisa de 2019, eu tive que trabalhar com dados de 2010, foi o último censo, né? Então, bastante atrasado. Eu acho que vão fazer agora, né? Realmente decidindo, e, enfim, mais dados aí para alimentar para as políticas públicas, né? O desenho das políticas públicas, a elaboração. Realmente. Entendi. Então, você quer se aprofundar sobre mais alguma Eu coisa? fiquei muito curiosa com qual é a proporção que você achou de juízes negros no Brasil. Tudo começou porque, assim, eu como advogado fiz muitas audiências, né, rapidamente aqui, e sempre me chamou a atenção isso. Eu visitava ali, eu fazia as audiências, então, assim, os juízes brancos, né, algumas mulheres, sim, mas negros, acho que eu vi uma vez, uma ou duas vezes, no máximo, né. Aí, se você fosse para a segunda instância, então, os desembargadores, pior ainda. Aí, só homem branco, praticamente. Isso me chamou a atenção, aí quando eu fui estudar estatística no curso de ciência política, né, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, uma pesquisa. E aí eu comparei a população de cada estado com população, né, negra, branca, indígena e amarelo, né, com a proporção de juízes, né, e é terrível. Aqui no Rio, acho que de cabeça, tenho aqui, acho que 44% da população é branca, 44% no Rio de Janeiro, estado, 44% da população branca, e de juízes brancos, 82%. 82% de juízes brancos. Tem alguma coisa aí acontecendo, né? Cadê a meritocracia
Isso é meritocracia? O que está acontecendo? Os estudantes de direito negro não querem ser juízes? O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Então, mas E seria interessante olhar todos esses números, né? Qual a porcentagem de estudantes negros de direito e aí pensar como é que a gente faz, porque a cota ela, na universidade ela é muito importante, mas a gente precisava de cota para todo o serviço público. Não sim, faz sentido a gente ter. E aí você tem professoras do primário, só mulheres, e aí você tem né? Professores de universidade, majoritariamente homens, brancos. Então, quais são as profissões e como é que a gente faz para que as profissões tenham uma representatividade importante de médicos negros, de médicas negras, de pessoas, né? Que a gente consiga ter uma distribuição justa, porque ainda mais no caso de um juiz, né? Que está olhando e julgando as situações e condenando tantas vezes tantas pessoas, majoritariamente as pessoas negras, né, sendo condenadas. Então, eu acho que essa é uma pesquisa muito importante e uma iniciativa que tem que ver como é que a gente pode fazer uma iniciativa legislativa que possa contemplar essa questão, né? é muito difícil porque o judiciário é muito conservador nesse sentido. Eu acho que não abriria para cota de jeito nenhum, no Ministério Público também, ou muito menos. Enfim, mas é um desafio, né? A pesquisa revelou isso, o que já era latente, é só você visitar aí o fórum e ver o número de juízes negros, é baixíssimo. Mas, enfim, acho difícil uma política de cotas nesse caso. Mas, se a gente começar a falar aqui dos problemas do Rio, a gente não vai parar, né? Mas também algumas soluções para a representatividade feminina, né? Por exemplo, na Bolívia tem a questão da paridade, que a gente estava conversando um pouco antes, né? Assim, então tem que eleger um homem e uma mulher, independente da quantidade de votos. Eu acho que agora o Chile está fazendo uma nova constituição e parece que lá teve paridade para formar constituinte. Então, os deputados vão fazer a Constituição. Tem que ser homem e mulher paritariamente. Então, tem essa medida, aqui acho que no Brasil não se discute isso. Tem a reserva de cadeiras também, né, mínimas para mulheres também. Eu acho que tem projetos quanto a isso, mas enfim, parabéns pela pré-candidatura, entendeu? Porque a gente só imagina a dificuldade das mulheres só para apresentar a candidatura, entendeu? No partido, para garantir recurso, né? O pessoal ainda tem uma representatividade boa, né? Eu vi aqui os números também do PSOL. Tem 33 candidatos, eu acho que e são 12 mulheres, então 36% de mulheres, um número interessante. Então, começaram bem, assim. Começaram bem. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Michel, eu acho que é isso. A gente só falando sobre cotas, né? Aqui nas plataformas municipais, a gente, na plataforma de campanha, tinha uma proposta de cotas para o serviço público municipal. Porque se a gente não pode estabelecer cotas universalmente, a gente tem que ver onde que dá para colocar a cota, né? E eu acho que a cota do TRE, que é uma cota de que a gente não pode ter 70% de nenhum gênero, é uma cota muito condizente, porque isso significa também, né, que não necessariamente tem que ser 50%, mas é absurdo você ter mais de 70% de pessoas de um determinado gênero ou de uma determinada raça, né, ou cor, num determinado cargo. Você não pode ter mais de 70%. Então, eu acho que tem alguns dispositivos de cotas que são mais, que já tem alguma reflexão e são mais fáceis de encampar socialmente. Acho que isso é interessante, é importante a gente pensar. E é isso, a candidatura ela está aberta, a pré-candidatura está aberta ainda para formulações, vai estar aberta sempre, mas esse é um momento de formulação de campanha. Enquanto a gente não começa a campanha, a gente está elaborando todas essas perspectivas e projetos que possam sinalizar possíveis transformações efetivas da nossa vida cotidiana, no sentido da igualdade, no sentido da justiça social, e do combate, claro, ao machismo, ao racismo, ao capacitismo, à LGBTfobia, a todos os preconceitos que estão estruturando a nossa sociedade e gerando com que algumas pessoas concentrem poder, né? A gente acha que o poder tem que estar distribuído para a população, e é isso essa que é
o grande desafio da candidatura, mas da luta política em geral. Mais uma vez, Michel, eu queria agradecer a você, queria agradecer ao Contém Política e a quem, né, ouviu. A gente planejou 5 minutos, deve ter ficado meia hora aqui, então eu queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço e parabéns pela pré-candidatura, boa sorte, mas assim, a gente deixou de abordar muita coisa, então a gente vai ter outras entrevistas, mas eu queria que, se você pudesse, tivesse um tempinho, voltar para abordar outros temas, porque não deu para. Tinha muita coisa anotada aqui da minha parte, né, para perguntar ainda, mas enfim, tem um tempinho e você também tem suas. Com certeza, com certeza. É só chamar e marcar que a gente volta. É muito bom falar sobre isso e ajudar a pensar junto. E você, sendo um cientista político, também ajuda a gente a pensar e visualizar o que é de solução que a gente tem para fazer. Queria convidar quem assistiu até agora a olhar, estar presente, comentar e participar das redes sociais que vão, né, em que eu estou também trabalhando na pré-campanha agora, que é Maria Bertoshi, tanto no Facebook quanto no Instagram. Maria Bertoshi se escreve assim como se fala, e por ali a gente pode trocar ideia, continuar trocando ideia, e tem publicações e lives e stories e etc. Um jeito da gente poder conversar durante a campanha. Tá, links, tá na descrição do vídeo para o contato, para os seus contatos, tá bom? Aí Oi? eu vou, Ah, sim. tá? Eu vou deixar tudo escrito, né? Os links para contato, né? Da sua pré-candidatura, seu contato, tá? Para pegar mais informações, tirar dúvidas. Tá bom? Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Muito Boa obrigada, Michel. sorte. Foi um Tá? prazer. Agradeço muito e boa sorte na pré-campanha. A gente se fala depois.